Bom, nós sabemos que cada espécie humana, né, apresenta suas particularidades quanto ao material genético que cada uma carrega, né? Então, como é que a gente pode definir, né, esse conjunto de informações genéticas de cada espécie? Nós definimos o conjunto de cromossomos de uma espécie, né, nós chamamos de cariótipo, tá? Então, dessa forma, quando a gente olha para a espécie humana, o nosso cariótipo, né, ele possui 23 pares de cromossomos. Logo, no total, nós temos 46 cromossomos, tá? Em organismos diploides, o que são organismos diploides? São aqueles resultantes da união entre dois gametas haploides. Então, nós temos, por exemplo, trazendo o exemplo para a espécie humana, nós temos metade da herança, né, do material genético que vem do pai, N, né, uma célula haploide, que seria o espermatozoide, metade do material genético que vem da mãe, né, que seria N também, proveniente do óvulo. Essas duas células vão se unir e formar o zigoto, né, totalizando os 46 cromossomos, transformando essa célula ovo, né, o zigoto, numa célula 2N, tá? Então, as células somáticas, né, apresentam 2N cromossomos, né, no caso da espécie humana. Por quê? 23 cromossomos têm origem materna e os outros 23 têm origem paterna, tá? Então, a gente totaliza aí os 46 cromossomos recebidos, sendo que desse total, 44 cromossomos, né, 22 pares, são autossômicos, né, autossomos, e são encontrados em todas as células somáticas. Já no último par, né, no 23, nós temos aí 2 cromossomos sexuais, sendo o X o cromossomo feminino, né, e o Y, que é o que determina o sexo masculino, só a presença dele, tá? A herança ligada ao sexo, né, ela vai se referir àqueles genes localizados nos cromossomos sexuais, tá? E aí esses genes localizados nesses cromossomos sexuais, eles estão envolvidos, né, na expressão de uma determinada característica. Na espécie humana, o cromossomo sexual Y, ele apresenta poucos genes, né? Então, os loci, né, presentes no cromossomo, que são aqueles locais específicos onde estão localizados um determinado gene, né? No cromossomo Y são poucos, tá? Já no cromossomo X, a gente possui uma grande quantidade de genes envolvidos na determinação de várias características. Então, a gente pode inferir o seguinte: se a gente tem uma quantidade maior de genes, né, para expressar uma determinada característica no cromossomo X, a partir do momento que eu tenho alguma falha no processo de replicação de DNA, de transcrição, de tradução, né, obviamente isso vai impactar diretamente na expressão desse gene, né? Então, eu tenho uma maior chance de ocorrer, né, alguma falha relativa a uma determinada característica no cromossomo X. E só a presença, né, basta a presença do cromossomo Y, né, com algum gene alterado para já acontecer a expressão dessa determinada característica, dessa determinada condição. Então, a partir daí, a gente tem essa questão da herança ligada ao sexo, tá? Os cromossomos X e Y, eles apresentam pequenas regiões homólogas nas suas extremidades, né? Então, dessa forma, com essas regiões homólogas, né, a herança ligada ao sexo, obviamente, vai estar restrita aos cromossomos sexuais,
tá? Enquanto que a herança autossômica, aquela autossômica dominante, autossômica recessiva, né? Ela vai acontecer nos cromossomos autossômicos, tá? Então, a gente, revisando, a herança autossômica, tanto dominante quanto recessiva para uma determinada característica, a gente vai observar nos cromossomos autossômicos, tá? E a herança ligada ao sexo, né? A gente vai visualizar essa condição restrita aos cromossomos sexuais, ou no X ou no Y, tá? Então, a gente tem alguns tipos de herança, né? Que são herança ligada ao X, a herança restrita ao sexo, né? E a herança influenciada pelo sexo, tá? Dentre algumas condições, né, que estão ligadas à presença de alterações no cromossomo sexual, a gente tem o daltonismo, né, que é uma condição onde a gente tem uma alteração de um gene localizado no cromossomo X, tá? Então, a partir do momento que esse gene, né, a partir do momento que esse gene ele apresenta, né, essa variação recessiva, né, que está genotipicamente a gente representa como se fosse Dzinho, vamos dizer assim, tá? Então, se por exemplo, uma mulher, ela possui 2 cromossomos sexuais, XX, ok? Um gene, um X, né, um material genético de um X ela herdou da mãe, né? Então ela pode apresentar um gene, por exemplo, dominante, Dzão. O outro, ele pode ser recessivo. Então, ela apresentando essa condição, né, sendo que o daltonismo ele vai se expressar através de 2 genes recessivos, ela não vai apresentar essa característica. Porém, ela possui condição de transmitir esse gene para a geração seguinte, tá? E aí você imagina, se é uma herança ligada ao X, o que vai acontecer se por acaso ela herdar esse gene, né, Dzinho, que está no cromossomo X e tiver como a geração seguinte um indivíduo do sexo masculino? Ele só tem o X. Então, a partir da presença do X com esse gene mutado, ele já vai apresentar aquela determinada condição. Ele vai, nesse caso, vai ter o daltonismo, tá? Uma outra doença, né, é a hemofilia. A hemofilia é caracterizada por uma dificuldade no processo de coagulação do sangue, né, o que faz com que a pessoa tenha necessidade de receber transfusões de sangue frequentes, tá? Ela também vai ser caracterizada por um gene recessivo, né, ligado ao X, então seria o cromossomo X, Hzinho, né? E aí, o que vai acontecer? Ela acaba sendo caracterizada como ligada ao sexo. Por quê? O homem, a partir do momento que ele apresenta esse gene recessivo, ele vai apresentar a doença, né? Então, o gene Hzão, ele vai determinar a normalidade, né? Então, a mulher tendo 2 cromossomos X, a chance dela apresentar, né, essa doença, ela praticamente restringe ao sexo masculino, tá? Então, a herança restrita ao sexo, ela na verdade corresponde aos poucos genes localizados no cromossomo Y, tá? Então, aí a gente tem esses genes, né, localizados no cromossomo Y, nós chamamos de genes holândricos, tá? E eles são passados de pai para filho, tá? A gente tem a questão da herança influenciada pelo sexo, né? E aí, a partir do processo de mutação, né, que pode ter acontecido em determinados genes, é que a gente vai ter a expressão de algumas condições, como a síndrome de Down,
né, que é a trissomia do cromossomo 21, e aí você acaba tendo variantes, né, nós temos pelo menos 3 variações aí da síndrome de Down, que são o 21 simples, a translocação e o mosaico.